Boa noite a todos, que a paz de Deus e de nosso amado Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos a esta casa, Centro Espírita Discípulos do Evangelho. Eu convido a todos, com muita alegria, muita satisfação, para fazermos a prece de abertura, para então darmos início às nossas tarefas dessa noite. Vamos então fechando os nossos olhos por breves instantes. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, asserenando as nossas mentes, os nossos corações, agradecendo por todas as oportunidades que temos, por esta encarnação, por estarmos vivos, fazendo o melhor que pudermos, pedindo sempre as bênçãos do Mestre Jesus em nossa casa, em nossa família, e neste momento principalmente na nossa saúde. Graças a Deus, graças a Jesus. O tema de nossa palestra de hoje, Fora da Caridade, não há salvação. O nosso livro de referência será o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. E o que vem a ser caridade? Que exemplos nós poderíamos falar, citar sobre caridade? Bom, um primeiro exemplo, uma parábola, poderíamos citar, seria a parábola do bom samaritano. E é claro, o melhor exemplo é o nosso divino amigo Jesus, com toda a sua obra, com todas as suas explanações, a sua passagem pela terra, nos deixa muito claro o que seria essa obra. Todo o ensinamento moral de Jesus fala sobre caridade, fala sobre amor, fala sobre indulgência com as imperfeições alheias. Mas ainda precisamos conversar um pouco sobre o conceito de caridade. O que vem a ser caridade? No livro de Ivone do Amaral Pereira, ela cita, por exemplo, que em Recordações da Mediunidade, que caridade, segundo nos diz os irmãos espirituais, é o próprio amor de Deus, todas as suas virtudes sobre nós, os seres encarnados, por exemplo, sobre as suas criaturas, esse amor que tanto nos inspira, esse amor que, na verdade, é transformado em ação. Se nós formos ainda a um simples dicionário, um dicionário eletrônico, por exemplo, o dicionário Ruais, a gente vai buscar lá que seria o ato pelo qual nós auxiliamos alguém, auxiliamos o nosso próximo, aquela pessoa que está necessitada de uma ajuda. Então, veja que é bem amplo, né, esse conceito de caridade. E, em tempos atuais, falar de caridade é de uma extrema responsabilidade, né? A caridade que pode ser tanto material quanto a caridade moral. Mas vamos conversar um pouco sobre fora da caridade não há salvação. O termo salvação aqui, nós precisamos pensar um pouco mais no conceito religioso, porque na visão espírita nós não entendemos que há, por exemplo, essa questão de céu e inferno. Pelo contrário, não há esses espaços, são alegorias. Então, salvar-se aqui seria alinhar-se com as leis divinas, as leis que nós estamos sempre aqui para aprendê-las, né? Essas leis são tratadas, por exemplo, na obra, no Livro dos Espíritos. Então, não há céu, não há inferno. Quando nós falamos em salvação, nós estamos pensando que, ao encarnarmos, nós temos tantas oportunidades de fazer diferente, de sermos diferente, de nos melhorarmos, fazermos dessa nossa caminhada uma caminhada melhor. E isso sim seria salvar-se. Obviamente, se nós temos um irmão, uma pessoa, né, do nosso meio social que sofre, que é aquela pessoa introspectiva, que ela só pensa no mal, que ela entende que o mundo é todo recheado de dificuldades, por exemplo, numa certa maneira, esse nosso irmão, essa nossa irmã, ela vive como se fosse realmente um inferno, mas o chamado inferno é apenas uma alegoria. Então, muitas vezes, quando a pessoa fala em céu, por exemplo, né, não há esse local físico. Quando eu morrer, eu quero ir para o céu. Vamos pensar. Será que todos vão para o céu? Será que aqueles nossos irmãos que não forem para o céu, Deus faria isso com eles? Se nós dissemos sempre que
Deus, nosso Pai, é todo bondade, é todo misericordiosa, por que alguns irmãos não teriam direito, por exemplo, a este céu? É algo para nós pensarmos. Na verdade, são estados mentais, né? Então, quando Kardec traz para nós, em um dos seus itens do capítulo 15, o maior mandamento, fora da caridade não há salvação, ele está nos propondo uma profunda reflexão a respeito de toda a moral e os ensinamentos que o Cristo trouxe para nós, que ainda hoje temos tanta dificuldade em colocar em prática, né? Quando nós pensamos na caridade material, por exemplo, ela é hoje também muito necessária. Existem muitas pessoas em extrema dificuldade devido a tudo o que nós estamos passando. Então, ao ofertarmos um prato de comida ou mesmo uma roupa, sim, nós estamos auxiliando muito esse nosso irmão necessitado e devemos fazer isso. Esse é um tipo de caridade. A caridade moral, ela é um tanto quanto sutil e também importante. Às vezes o nosso irmão nos procura, quer um auxílio, quer um conselho, ou às vezes quer apenas contar um problema seu sem que ali nós fizéssemos algum tipo de julgamento. E ao escutar esse nosso irmão, nós também estamos desenvolvendo ali um ato caridoso. Segundo Joana de Ângeles, benfeitora do amigo Divaldo Pereira Franco, essa benfeitora nos lembra que no atual processo nosso de reencarnação, nós estamos ainda ensaiando o bem. Ou seja, nós não somos tão caridosos assim quanto nós gostaríamos. Mas este ensaio, este desejo no bem, segundo a nossa irmã Joana de Ângeles, é extremamente importante, porque é através da tentativa e erro que nós vamos aprendendo e desenvolvendo este sentimento, esse amor que está dentro de nós, mas muitas vezes adormecido, e vamos desenvolvendo isso ao ponto de trabalharmos em prol de outras pessoas indistintamente e nem pensarmos nisso, né? Lembramos também de Chico Xavier, nosso exemplo, né? Esse irmão encarnado que trabalhava incessantemente, atendendo através da psicografia para outras mães que perdiam seus filhos, né, em tenra idade. Chico acordava muito cedo, ia dormir muito tarde, trabalhava incansavelmente. É um exemplo de caridade para todos nós. E ele não sentia cansaço, ele dizia que queria estar sempre ajudando. É uma coisa maravilhosa, é uma satisfação plena, é o desejo, acima de tudo, de auxiliar o próximo, sem julgamentos, sem maiores delongas, mas sabendo que é uma oportunidade. Jesus nos propõe pensarmos em todas as situações que a gente pode fazer caridade do momento que acorda ao momento em que vai dormir. Mas para nós, enquanto espíritos imperfeitos que somos, é muito difícil a prática da caridade na sua real acepção da palavra. Porque envolve não pensarmos em nós, envolve deixarmos egoísmo e orgulho de lado. E então fazermos o bem indistintamente para quem nos procura. E todos nós, vez ou outra, estamos sempre necessitados. É claro que nós sempre precisamos uns dos outros, ainda mais em tempos difíceis como os atuais, que a gente sente tanta falta do abraço, do carinho, do afeto, não é? Então, a caridade nunca esteve num termo tão atual, mas é preciso confiar. Nesta mensagem também precisamos falar de fé, de esperança, de sabermos que dias melhores virão, que através de uma prece nós também podemos fazer essa caridade tão necessária, né? Elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, trazendo para nós mesmos essa confiança, é altamente necessário. Eu peço licença para a leitura da mensagem de Emmanuel, intitulada Com Caridade, do livro Pão Nosso. E ele faz a abertura através da epístola aos Coríntios de Paulo, dizendo: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Diz ele na mensagem:
Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão, distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, em pedir, em favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram todos eles. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha as tuas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. A pedras e espinheiros, fixa em Jesus e paz. Veja que o nosso irmão Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, nos lembra que há vários tipos de caridade, todas elas são muito necessárias. Mas quanto mais fizermos a caridade com desprendimento, muito melhor. Claro que muitas religiões, se apegam aos seus dogmas e digladiam nesse sentido, umas com as outras, dizendo talvez que uma ou outra é a melhor. E aí poderíamos perguntar, qual é a melhor religião? Aquela que te faz um ser humano melhor. Aquela que te faz reconhecer os seus erros, as suas imperfeições, que faz você pensar num caminho espiritual que te leva até Deus, a Jesus, esse amor infinito ao bem, que faz pensar que a nossa passagem aqui na Terra, ela é muito breve. O que são 70, 80 ou 90 anos diante da eternidade? Breves passagens. E muitas vezes nós estamos tão focados nos nossos problemas que esquecemos que os nossos irmãos, às vezes os próprios familiares, necessitam da nossa ajuda. E simplesmente passa batido, nós os ignoramos, preocupados com outras questões ou com as nossas próprias questões. Tudo isso fruto muito da nossa individualidade e egoísmo. Os nossos irmãos espirituais, abnegados, nunca nos abandonam. Estão aí a nos lembrar os nossos protetores e amigos espirituais, alguns poderiam chamá-los ainda de anjos da guarda, que velam por nós no sentido de nos orientarmos, nos encaminharmos para um caminho melhor, um caminho no bem, no amor, na verdade, na justiça, que realmente seria o ideal. Nós deveríamos pensar que não é só a parte material que interessa, mas a parte material e a espiritual também. Porque a partir do momento em que nós realmente desencarnarmos, nós vamos ter que pensar em todas essas questões. E o que levaremos daqui? Somente as boas ações, aquilo que fizermos aos outros, já que é da lei. Aquilo que fizermos, naturalmente iremos colher também. Então que nós procuremos caminhar num caminho melhor, um caminho reto, um caminho digno, assim como Jesus nos propôs. É algo para se pensar.
O corredor, para chegar à vitória, ele teve o primeiro passo. Essa é a ideia. Um pouco hoje, um pouco amanhã. Lembrando novamente da benfeitora Joana de Ângeles, é necessário começar. É necessário pensarmos e nos melhorarmos. Dentro da doutrina espírita, dentro dos estudos todos que fazemos, nós sempre procuramos trabalhar as questões da reforma íntima. São questões pontuais, aquelas que nos fazem muitas vezes repensarmos toda uma caminhada. Então, que a partir de hoje a gente possa pensar o quanto nós temos feito de caridade e se é possível fazer um pouco mais. Caridade indistintamente. Aquela que não tem hora, não tem dia, aquela sem julgamento, e que nós pensemos que é sempre uma oportunidade que o Mestre Jesus, há 2000 anos, trouxe para nós, que fora da caridade não há salvação, porque a caridade ela está aí trazendo para nós o revestimento do próprio amor. E é isso que importa no final das contas. Que saibamos todos da nossa responsabilidade. O que eu estou fazendo para este mundo melhor? Eu quero um mundo melhor? Ou eu só fico esperando que as pessoas façam aquilo que eu posso fazer? Qual é a minha parte neste contexto? Nós poderíamos pensar. O que eu posso fazer para auxiliar o meu próximo? Pode ser dentro da minha própria casa, pode ser através de uma prece, de uma oração, de um bom pensamento, ou sim ajudando materialmente aquela pessoa que passa e precisa de um pão, de uma sopa, de um agasalho. São tempos difíceis em que nós precisamos acolher aos necessitados. Então, são profundas reflexões, muito se fala em caridade, mas a reflexão cabe para muitas outras coisas. Através de nós estamos realmente sendo bons instrumentos. Jesus espera que nós possamos ser braços estendidos no auxílio ao próximo. Se cada um fizer um pouquinho, esse pouquinho toma uma proporção gigante. Temos visto na mídia boas ações que eram impensadas até então e que vão, de certa forma, contaminando as outras pessoas e são tão bonitas. E é tão bom. Aquele que pratica caridade sente algo inesquecível realmente. É um sentimento maravilhoso, um sentimento de gratidão por poder auxiliar o outro. E isso que a gente precisa pensar em tempos tão difíceis. Que a nossa luz possa brilhar nesse sentido, porque naturalmente nós vamos nos sentir melhores também conosco, com a nossa consciência, com o nosso próximo. Afinal, muito tempo já se passou, nós estamos em 2020, da época que Jesus traz esses ensinamentos, amai a Deus sobre todas as coisas. Como é possível amar a Deus se eu não amo o meu próximo, se eu não faço caridade para o meu próximo? Impossível. E a gente ainda permanece em grande dificuldade de entender tudo isso. Então, que cada um de nós, à sua maneira, possamos então fazer da caridade uma regra na nossa vida. Sempre aqueles que nos procurarem, que possamos ter uma palavra de carinho, de afeto, dentro das nossas possibilidades. Somos muito imperfeitos ainda, sem sombra de dúvida. Mas Jesus espera que nós façamos um pouquinho mesmo. Ele sabe das nossas imperfeições, mas Ele conta conosco para que possamos auxiliar a todos indistintamente. E dessa forma, então, nós vamos dando por encerrada a tarefa desta noite, sempre agradecidos por podermos entrar nos lares, levarmos uma palavra amiga, quiçá de consolo, procurando até estarmos juntos um dos outros. Sentimos muita falta de estarmos perto do abraço fraterno, dos amigos queridos da casa e de outras casas também. É um tempo de grande aprendizado para todos nós. Com certeza sairemos melhores de tudo isso, mas é preciso refletir, sempre com Jesus. E eu convido novamente a todos para mais uma prece, nesse caso a prece de encerramento desta noite. Então vamos fechando os nossos olhos novamente,
agradecidos que estamos por mais essa tarefa, por mais essa oportunidade. Pedimos a Deus, a Jesus, que abençoe a todas as pessoas e todos esses lares a quem essa palestra possa chegar, abençoando as famílias, seus entes queridos, encarnados, desencarnados. Que o amor do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, nos acalmar, nos acalentar em momentos tão difíceis, onde nos falta a calma, a tranquilidade, a serenidade, mas que com Jesus nós possamos encontrar o bálsamo consolador. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, uma boa noite a todos.